Na aula anterior estudamos o quinhentismo. O quinhentismo é aquele momento da literatura em que os estrangeiros falam sobre o Brasil. Observamos as principais características desse estilo literário, seus autores e algumas de suas obras. Nós observamos também que, ao longo do século XVI, muito se produziu em termos de literatura de informação, falando da terra, do índio, da natureza brasileira e do seu aproveitamento. Vamos à aula de hoje. Barroco, os dilemas da arte e o barroco no Brasil. Olá, a aula de hoje vai tratar de uns assuntos dos mais importantes dentro da literatura brasileira. Se trata do barroco, e nós denominamos o barroco, dilemas da arte e o barroco no Brasil. A aula está estruturada em alguns tópicos muito importantes. Em primeiro lugar, nós vamos falar de um conceito desse barroco. Num segundo momento, nós vamos tratar do momento histórico do período que determinou o estilo barroco. A seguir, as correntes do barroco, alguns autores e uma análise de texto. Bem, vamos começar pensando o que é o termo barroco. O barroco vem do espanhol barroco, que significa uma pérola de formato irregular. É muito importante essa noção de irregular para o estilo barroco. Por que é importante? Porque o barroco vai trabalhar exatamente com uma complicação dentro do estilo. Vai trabalhar com uma ideia de que a arte não precisa ser exatamente aquela tradicional, regular, sempre repetida. O barroco também vai trabalhar com sentimentos que são contraditórios, que estão em luta. Daí porque essa irregularidade. Mais uma questão ligada ao barroco que é interessante. Ele é um estilo muito difícil de definir. Difícil de definir exatamente por essa imperfeição, por essa contraditoriedade. O que eu vou apresentar aqui é apenas uma definição bastante simples do que seja o barroco. Prestem atenção. O barroco é uma estética em que os conflitos de ideias e de linguagem estão expressos de uma forma ornamentada, detalhista e de forte sensorialidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o barroco vai trabalhar no seu estilo, na sua estética, com questões como ornamento, enfeite, um estilo que não se contenta em ser direto, que vai trabalhar com rodeios, com eufemismos. Então há uma série de características dentro desse estilo que estão relacionadas exatamente a essa ideia de irregularidade. Por que é que isso está aparecendo? É importante que nós conheçamos um pouquinho desse contexto histórico. O contexto histórico do barroco está relacionado a um período da história do mundo, séculos XVI e XVII, em que havia uma mudança no ar. Esta mudança colocava em choque a tradição da história, a tradição dos povos, dos países e as novas descobertas marítimas. Isso veio causar no mundo todo uma espécie de repensar o que era a cultura, o que era o povo, o que eram as leis, o que era, enfim, a organização social. Esse repensar vai se caracterizar por um elemento fundamental. Qual é ele? O pensamento barroco é um pensamento que vai olhar para a realidade e procurar nela aqueles conflitos que estão latentes, que estão escondidos nela, e trazer à tona esses conflitos. E esses conflitos estão relacionados principalmente a uma concepção de homem. Por quê? Porque a humanidade estava saindo de um período que nós chamamos de teocêntrico. O que é um período teocêntrico? Teocentrismo é quando toda a cultura, todo o comportamento humano está voltado para a ideia de Deus. Então, tudo o que se faz é em relação à religião. Ora,
O que vai acontecer na Europa nesse momento em relação à religião é um momento extraordinário. Por quê? Vão estar em choque dois conceitos religiosos dentro do cristianismo extremamente importantes. Quais são eles? Em primeiro lugar, o que acontecia na Europa? Havia uma cisão religiosa, uma divisão entre duas maneiras de encarar a divindade. Em primeiro lugar, a do catolicismo tradicional, que vinha da Idade Média. E, em segundo, o protestantismo, que era uma visão mais individualista da religião, em que se pregava, por exemplo, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade que a pessoa tem de poder interpretar individualmente, pessoalmente, os textos sagrados. Isso tem decorrência para a literatura, porque toda vez que nós tomarmos um poema religioso, nós vamos verificar que a imagem de Jesus modifica dependendo da concepção que se tem da religião. Ora, essa característica religiosa vem se somar a outras características, como as já citadas dos descobrimentos marítimos e principalmente de uma noção de sociedade regida pelo rei. O que se dizia a respeito da imagem da realeza? Que ela era de origem divina. Isto vinha da Idade Média. Então, religião e poder político estavam relacionados. Mais do que isso, esse rei de origem divina, ele também passava aos seus descendentes esta qualidade. Política, religião, visão de mundo vão estar ligadas ao estilo barroco. Ele vai se manifestar dentro de estéticas diferentes. E quais são essas estéticas? Nós temos, em primeiro lugar, uma noção de que o barroco tem uma linha que se intitula cultista. A linha cultista é aquela que vai se preocupar mais com a forma da linguagem, com a forma do poema, vai experimentar formas diferentes de escrita. Já a segunda linha, que se chama conceptismo, está trabalhando muito mais com as ideias, isto é, vai entender que uma das maneiras de se fazer literatura é trabalhar com o pensamento, e esse pensamento é um pensamento todo ornamentado, como nós chamamos de pensamento barroco. Nós vamos ver exemplo desses dois tipos de texto a seguir. A literatura crítica atual também fala do seguinte, que existem dois momentos desse barroco, um que se chama maneirismo, que está localizado no começo, quando o barroco aparece, no final do século XVI e começo do século XVII, que apresenta algumas características de transição, de passagem daquele comportamento do Renascimento, do século XVI, para um comportamento de um homem mais agitado, mais angustiado no século XVII. E um segundo momento, que nós vamos denominar de barroquismo ou rococó, em que o ornamento se converte na parte mais importante da arte, seja ela na estatuária, seja ela na arquitetura ou na literatura. Vamos agora tratar das características estéticas dessa poesia barroca, que nos interessam muito de perto porque elas transformam esse contexto histórico em linguagem. A primeira delas, a mais importante, talvez seja a da antítese. E o que é a antítese? É a expressão desse mundo dilacerado, desse mundo conturbado, desse mundo de angústia. E a antítese, como o próprio nome está dizendo, trabalha com os opostos, o anti. Ela é tão importante que ela vai a extremos e ela se converte, por exemplo, em paradoxo, em oxímoro, que são formas extremadas de antítese. Uma segunda característica estética é o processo analógico que o poeta vai fazer entre a realidade que ele está descrevendo e a sua linguagem. E qual é esse processo analógico? Nós o definimos como metáfora. A metaforização do estilo barroco é uma metaforização que corresponde a uma complicação do estilo. Por isso que se diz muitas vezes que o barroco é um estilo obscuro. E entre outras imagens que nós encontramos no barroco, nós vamos ver a hipérbole. A hipérbole é a figura do exagero. E esse exagero corresponde ao ornamento barroco. Continuando ainda nessas características, nós vamos trabalhar com a repetição. Aquela ideia do ornamento retorna para enfeitar, para colocar mais
dinamicidade no texto, eles vão usar muito a repetição de palavras, de versos, de ideias, de recursos estéticos. Na sequência, vamos encontrar a sinestesia. A sinestesia fala dos sentidos, a apreensão do mundo através dos sentidos e sua descrição em imagens sensoriais. Aliás, a sensorialidade é uma característica barroca muito presente em qualquer das artes, em qualquer das formas de expressão barrocas. E, além da sinestesia, nós vamos ter um procedimento muito interessante no barroco que se chama harmonia dos opostos, também chamada fusionismo, que vai implicar num processo que nós chamamos de disseminação e recolha. Ela é extremamente interessante porque ela faz do poema uma unidade. Esse procedimento de recolha é a retomada dos elementos que foram sendo distribuídos ao longo do texto. Além dessa harmonia dos opostos, nós temos uma outra característica que também é relevante, que é o movimento, o dinamismo, como que o poema não fica falando, apesar da repetição, sempre das mesmas coisas. Ele vai mostrando prismas, ele vai mostrando faces diferenciadas. E por último, nós vamos falar da transitoriedade do tempo. O homem barroco tinha uma noção de que o mundo era uma coisa muito rápida na sua vida, que a sua vida se desmancharia logo, né, se transformando em pó. Essa noção de transitoriedade vai estar principalmente na poesia religiosa. Passamos agora a falar de autores e textos. No Brasil, nós temos poucos autores barrocos e eles vão, alguns escrever e ser publicados enquanto vivos e outros só depois de mortos. O primeiro deles é Bento Teixeira, que escreve um poema chamado Prosopopeia a respeito de um donatário de uma capitania, Albuquerque Coelho, da capitania de Pernambuco. É um poema feito no modelo de Camões, é um poema de elogio a esse donatário da capitania. O segundo poeta, e mais importante de todos, é Gregório de Matos. Gregório de Matos, cuja obra não foi publicada em vida, Crônicas do Viver Baiano Seiscentista, só foi publicada em 1968, é até hoje considerado um dos mais importantes poetas da língua portuguesa. Um terceiro autor, de que nós vamos falar mais para frente, é Antônio Vieira. Os sermões do padre Antônio Vieira são considerados pertencentes a duas literaturas, a literatura portuguesa e a literatura brasileira. E esses sermões feitos na sua vida foram publicados depois dele morto. O quarto autor, muito interessante, se chama Manuel Botelho de Oliveira, que tem um livro interessante escrito em 4 línguas, em latim, em português, italiano e espanhol, e que se intitula Música do Parnaso e foi publicado em 1705. Vamos trabalhar agora com Gregório de Matos. Gregório de Matos também foi denominado Boca de Inferno devido à sua poesia satírica extremamente violenta, em que ele denunciava a realidade da Bahia na época em que ele viveu. A poesia de Gregório de Matos não foi publicada enquanto ele estava vivo. Uma poesia apócrifa, isto é, foi recolhida pelas pessoas da sua época, guardada e mais tarde publicada. Por isso, alguns dos poemas que são atribuídos a Gregório de Matos, na verdade, eles podem não ser de Gregório de Matos. Há necessidade de um estudo crítico bastante rigoroso para determinar qual é a obra dele. E é uma obra bastante extensa, dividida em 3 tipos principais: a lírico-amorosa, a sacra e a satírica. Nós vamos verificar que nesses 3 tipos de poesia existem 2 procedimentos. Em primeiro, um procedimento de imitação. A imitação era muito comum na época. Havia até uma recomendação que os poetas imitassem os melhores poetas da antiguidade e aí por diante. E em segundo, um critério de originalidade. A originalidade do Gregório vai estar nos temas, principalmente os que aparecem na sua lírica satírica, e também no formato em que ele vai descrever os seus poemas. Vamos agora ouvir um poema do Gregório de Matos. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente.
Em quem, senão em vós, se uniformara? Quem veria uma flor que a não cortara, de verde pé, de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se como anjos sois dos meus altares, foreis o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Esse poema pertence à lírica amorosa do Gregório de Matos. E é interessante, para entender o sentido, lembrar que Angélica não é apenas um nome de mulher, mas é também um nome de flor. Nós vamos retomar esse poema no quadro negro, logo depois do intervalo. Agora, depois do intervalo, vamos então analisar um pouco esse poema que vocês viram na tela e que ouviram. Eu tenho aqui apenas um fragmento dele, uma parte para mostrar algumas questões interessantes relacionadas à estética barroca. Vamos olhar esses dois primeiros versos. O que eu tenho aqui, em primeiro lugar, é um jogo de palavras dentro de uma visão cultista do barroco, né, em que a sonoridade de anjo se repete em angélica e vai depois retornar em anjo e juntamente, né, é o som de anjo que está reaparecendo aqui. Eu observo que na construção desses dois versos eu tenho separações, eu tenho metades. E estas metades se combinam de uma maneira cruzada. Anjo, que está aqui, aparece na segunda metade do segundo verso. Angélica, que é uma flor, aparece representada aqui. Essa figura se chama quiasmo. Esse quiasmo está colocado de uma maneira, como eu falei há pouco, muito simétrica, que é uma outra característica dessa poesia. O que é a simetria? É uma igualdade nas posições 1, 2, 1, 2, a divisão pelo meio, e eles vão se repetindo em pares. Isto é uma simetria. Eu devo lembrar ainda que essa ideia de anjo, angélica, flor, florente, a transitoriedade toda do tempo, vai ser retomada ao final do verso. E isso nós chamamos de disseminação e recolha. E eu tenho um pequeno exemplo, uma pequena amostra dessa disseminação e recolha, quando eu encontrar, por exemplo, neste verso e no seguinte, essas imagens de flor e de anjo fundidas. Por exemplo, eu tenho aqui angélica flor e anjo florente. A palavra flor é retomada junto com anjo. Isso está fundindo a imagem de flor aqui na imagem do anjo. E mais do que isso, o verbo que se segue, o verbo uniformizar, tornar unidade, tornar único, aparece aqui. Então, isto aqui é uma demonstração do fusionismo do barroco. Além disso, eu posso, ao passar para os versos seguintes, verificar que ao falar da flor, ele vai usar uma imagem referente à flor que é extremamente importante. Ver uma flor, cortar a flor. Ora, eu sei que cortar a flor é, de alguma forma, apressar a sua morte. É a noção de transitoriedade de tempo, de efemeridade, está manifesta nesses dois versos aqui. Além disso, recordando o poema, ele vai falar de anjo. Anjo é um elemento que está ligado a uma religiosidade cristã. E eu tenho no poema a característica de religiosidade. Mais que isso, vejam que é um poema amoroso, dedicado a uma mulher. E esta angélica, esta flor angélica, ela está sendo tratada como uma imagem de sedução. Ela está aparecendo enquanto mulher sedutora, idealizada, que está cativando o poeta. Ora,
esta sedução da figura feminina se opõe de alguma forma à imagem de anjo, que é muito mais religiosa, abstrata, não corporal. E, de novo, eu tenho nestas duas palavras uma noção tipicamente barroca de antítese, uma oposição que se manifesta nessas imagens. Agora eu quero mostrar para vocês uma característica formal do barroco, que é a da regularidade dos versos. Cada uma dessas linhas é um verso e eu posso dividi-las na sua enunciação em partes, em sílabas. E estas sílabas, elas vão se constituir no que nós chamamos um compasso musical. Eu não conto nunca a última sílaba, eu vou até a sílaba tônica e eu consigo 10 pés. Isto é, este é um verso decassílabo. A regularidade do poema é que todos os versos que se seguem também terão estas 10 sílabas. Se vocês observarem, aqui eu sempre faço uma elisão, né, de duas vogais, elas se pronunciam juntamente, eu vou sempre encontrar ao longo do poema todo, eu não conto a última sílaba, 10 versos. Se vocês fizerem esse exercício, vocês vão verificar que eu vou encontrar 10 sílabas métricas ao longo de todo o poema. Essa é uma regularidade formal do barroco. Quer dizer, mesmo falando da angústia, da crueldade, dos opostos e tal, a forma barroca continua sendo regular. Vamos agora ver um segundo texto de Gregório de Matos. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tendo delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto um pecado, a abrandar vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Como vocês puderam observar, a religiosidade é a base desse texto. E essa religiosidade, ela está fundamentada, montada, baseada em cima de uma noção antitética da realidade. Qual é essa noção antitética? Em primeiro lugar, eu tenho um poeta pecador, um poeta que se dirige à divindade para pedir perdão. Em segundo lugar, eu tenho sempre colocada a ideia de que esse pecado está relacionado a uma situação humana que se opõe, sem dúvida, à divindade. E é uma situação humana que diz assim, não, eu posso voltar a pecar, mas se eu voltar a pecar, eu tenho certeza que o Senhor vai me perdoar. Além disso, eu tenho, dentro dessa noção de antíteses, também a oposição entre a ideia de perdão e de pecado, de misericórdia divina e de pecado. Observem também o último verso do poema. O último verso do poema recolhe as ideias que foram disseminadas, que foram espalhadas ao longo do poema. De novo, eu tenho a ideia de fusionismo manifesta num procedimento de disseminação e recolha. Agora passamos para um texto que é um exemplo da lírica satírica do Gregório de Matos. A lírica satírica do Gregório, ela tem desde a crítica às autoridades, aos costumes, às pessoas da época, até uma visão bastante moderna do que sejam alguns conceitos como justiça, que é o que o poema vai apresentar num dos seus fragmentos. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha.
E que justiça a resguarda? Bastarda. É grátis distribuída? Vendida. Que tem que a todos assusta? Injusta. Valha-nos Deus o que custa, o que ao rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. Como vocês puderam observar, a crítica à sociedade do Gregório de Matos do século XVII, ela continua existindo, poderia ser feita da mesma maneira à nossa sociedade atual. É exatamente esse dado de modernidade presente na poesia do Gregório que a crítica tem considerado importante, que tem colocado Gregório entre os grandes poetas da língua portuguesa. Observem como ele faz um tratamento diferenciado do texto, ele usa reticências, ele distribui as palavras num canto do verso, ele as recolhe no final e ele faz principalmente uma moralização. Essa é uma característica da sátira. A sátira existe para moralizar os costumes, para dizer aquilo que está errado e o que deve ser corrigido. Esse exemplo da poesia satírica do Gregório é um exemplo extremamente visível de como o barroco foi comprometido também com a realidade do seu tempo. Passamos agora a um outro escritor, o padre Antônio Vieira. Do padre Antônio Vieira, nós escolhemos um sermão que vai um pouco na linha da poesia satírica do Gregório de Matos. Vocês vão ouvir agora um trecho de um sermão que ele pronunciou em Lisboa, o sermão do bom ladrão. Vamos a ele. Conjugam por todos os modos o verbo rápio, porque furtam por todos os modos da arte, não falando em outros novos e esquisitos que não conheceu Donato nem Despautério. Tanto que lá chegam, começam a furtar pelo modo indicativo, porque a primeira informação que pedem aos práticos é que lhe apontem e mostrem os caminhos por onde podem abarcar tudo. Furtam pelo modo imperativo, porque como tem um mero e misto império, todo ele aplicam despoticamente as execuções da rapina. Furtam pelo modo mandativo, porque aceitam quanto lhes mandam, e para que mandem todos, os que não mandam não são aceitos. Furtam pelo modo optativo, porque desejam quanto lhes parece bem, e gabando as coisas desejadas aos donos delas, por cortesia, sem vontade, as fazem suas. Furtam pelo modo conjuntivo, porque juntam seu pouco cabedal com os daqueles que manejam muito. E basta só que ajuntem a sua graça para serem, quando menos, meeiros na ganância. Furtam pelo modo potencial, porque sem pretexto nem cerimônia usam de potência. Furtam pelo modo permissivo, porque permitem que outros furtem, e estes compram as permissões. Furtam pelo modo infinito, porque não tem fim o furtar com o fim de governo, e sempre lá deixam raízes em que se vão continuando os furtos. Estes mesmos modos conjugam por todas as pessoas, porque a primeira pessoa do verbo é sua, as segundas, os seus criados, e as terceiras, quantas para isso têm indústria e consciência. Furtam juntamente por todos os tempos, porque do presente, que é o seu tempo, colhem quanto dá de si o triênio. E para incluírem no presente o pretérito e futuro, do pretérito desenterram crimes de que vendem os perdões e dívidas esquecidas de que se pagam inteiramente. E do futuro empenham as rendas e antecipam os contratos, com que tudo, o caído e o não caído, lhe vem cair nas mãos. Finalmente, nos mesmos tempos, não lhes escapam os imperfeitos, perfeitos, plusquam-perfeitos e quaisquer outros, porque furtam, Furtaram, furtavam, furtariam e haveriam de furtar mais, se mais houvesse. Em suma,
que o resumo de toda essa rapante conjugação vem a ser o supino do mesmo verbo, a furtar para furtar. E quando eles têm conjugado assim toda a voz ativa e as miseráveis províncias suportado toda a passiva, eles, como se tiveram feito grandes serviços, tornam carregados de despojos e ricos, e elas ficam roubadas e consumidas. Bem, a obra do Padre Antônio Vieira ela é muito vasta, ela compreende aproximadamente 500 cartas e 200 sermões. E vocês puderam verificar pelo texto que vocês ouviram que ela é uma obra que tem uma finalidade moralizante, uma finalidade de denúncia, ela está baseada em ideias. O texto ele vai se transformando, né, em ideias que se abrem e se fecham, sempre dentro desse mesmo assunto. Além disso, o padre Antônio Vieira teve uma preocupação estética quando escreveu o seu texto. Essa preocupação estética é que o torna um texto literário, um texto de sermão, que é um discurso feito para dar conselhos ou para fazer comentários sobre outro texto, se transforma numa obra literária, usando todos os recursos que nós vimos que pertencem ao barroco, a parte do dinamismo, das antíteses, da disseminação, da recolha, a sensorialidade, né, a presença dos sentidos o tempo todo, e no caso desse texto do Vieira em especial, as ideias, porque ele trabalha com as ideias, ele quer convencer o seu ouvinte. E esse lado meio dramático que o texto do Vieira tem é que caracteriza também o barroco, que apresenta nas suas imagens, por exemplo, na estatuária barroca ou nas suas igrejas, sempre essa coisa do retorcido, daquilo que vai impactar, que vai causar um choque no espectador e no leitor. Essa argumentação barroca do padre Antônio Vieira, ela é imbatível. Os textos do padre Antônio Vieira estão sendo reeditados e estudados como textos extremamente interessantes para se estudar esse período barroco. Sinal de que ele é um escritor realmente representativo. E vejam que ele alia a questão religiosa à questão política. Ele vai discutir, por exemplo, não apenas a situação do ladrão, mas também vai falar da situação dos índios no Brasil, vai questionar o poder real. Ele vai, enfim, fazer um texto também político, junto com o seu caráter religioso. Para fechar a aula de hoje, então vamos retomar as coisas que nós dissemos. O que nós vimos? Nós vimos que a estética barroca é uma estética de contrastes, ou seja, trabalha com antíteses, trabalha com ideias opostas que ficam se entrechocando o tempo todo. A estética barroca tem dois grandes eixos, duas grandes linhas, duas grandes correntes, que são o ocultismo e o conceptismo. A temática do barroco é uma temática que vai da temática religiosa à temática social, passando pela amorosa e pela política. Além disso, retomando aquela ideia de ornamento de que falávamos no início, a sua forma é rebuscada e ela imita modelos gregos, modelos italianos, modelos espanhóis. E para terminar, a estética barroca é uma estética em que predomina a poesia. Vamos agora às nossas dicas de estudo. A nossa primeira dica é um livro sobre arte no Brasil. Ele foi publicado pela Editora Cultural e você encontra em qualquer boa biblioteca ou boa livraria. O que é que ele contém? Ele contém exemplos da arte pintura, da arquitetura, da escultura barrocas no Brasil e trata desses estilos de uma maneira bastante prática, bastante clara, bastante direta. Uma outra dica de estudo diz respeito à teoria sobre o barroco. Nós temos várias publicações em língua portuguesa sobre essa teoria. Nós temos aqui um livro que vai falar do lúdico e as projeções do mundo barroco. É da editora Perspectiva e faz parte de uma coleção. Dessa mesma coleção, eu tenho um outro livro que também se refere a esse período barroco que se chama O Maneirismo.
O Mundo como Labirinto, que é para tratar exatamente, né, desse ornamento barroco. Sobre, especificamente, Gregório de Matos, nós temos várias publicações de vários aspectos diferentes. Esse que vocês estão vendo é um livro que tem uma biografia e um estudo bastante rápido da obra do Gregório de Matos. Existe também um Gregório de Matos num formato ficcional. Esse texto que vocês têm aqui é um romance da Ana Miranda que se intitula Boca do Inferno, exatamente o apelido que o Gregório de Matos recebeu da crítica e da história. Além disso, vocês têm um Boca do Inferno de uma maneira mais interessante e diferente. O que vocês estão vendo é um CD que faz parte de uma coleção Luz da Cidade, em que se divulgam os textos do Gregório de Matos num formato de leitura oralizada. Na aula de hoje, a professora Marta nos falou sobre o estilo barroco, que se caracteriza principalmente pela metáfora, pela antítese, pela disseminação e recolha e pelo trabalho com a contraditoriedade e o movimento. Observamos seu contexto histórico e suas correntes. Entre elas, o conceptismo e o cultismo. Vimos as características de alguns dos principais representantes barrocos e algumas de suas obras. Poetas e prosadores do barroco, como Gregório de Matos e Antônio Vieira. Até a aula que vem!